Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno Gion, estamos aqui hoje com o Jackson. E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? E nós estamos aqui para trazer um tema muito top com vocês, uma palavra descontraída aí para trazer algo maravilhoso sobre a sua vida. E o nosso tema de hoje é: seja o maior incentivador dos seus filhos. Você que tem um filho, ou que você que é um filho, né? Que essa palavra venha trazer algo dentro do seu coração aí, que venha destravar e que você possa fluir aí de forma extraordinária. Então, estamos aqui com o Jackson. O Jackson é um parceirão meu aí, um dos caras que eu admiro aí muito com relação à criação dos filhos, né? A forma que ele trata, que ele cuida e o que os filhos dele aí tem se espelhado nele, né, Jackson? Conta aí pra nós. Cara, primeiro, obrigado, né? Tudo isso aí que você falou, nossa, é sensacional para um pai poder ouvir isso, cara. Eu acho que quando a gente ouve que a gente está criando um filho de uma forma correta, eu acho que isso é muito gratificante. É muito gratificante. E no esporte eu comecei de cedo. Eu realmente comecei a treinar. Eu fiz jiu-jitsu, eu fiz atletismo, eu já joguei futebol por Prudente. Isso Eita, aí, olha. Nos 15 anos de idade, você entendeu? Eu comecei mais pelo físico mesmo. Eu não achava que eu tinha um corpo legal, você entendeu? Tipo que nem eu assim, ó, buchudinho, cheio. Era gordinho e você sabe, cara. Época de colegial, assim, é um pouco mais pesadinho, você sabe como que é. Já vira o alvo da galera. Então, né, na nossa época não tinha muito esse lance de não poder falar, né? A molecada brincava e zoava mesmo. Moía. Não tinha jeito. Sem dó. Aí eu comecei na musculação, comecei a treinar, gostei. Depois eu parti pro jiu-jitsu. Aí treinei jiu-jitsu durante um bom tempo. Fui campeão submission, campeão estadual. Aí, quando eu era mais novo, eu fiz natação também. Eu comecei, na verdade, bem criancinha na natação. Porque, como dizem, né, a natação é o esporte mais completo que tem. Fora a questão cardiovascular, a questão pulmonar, da gente poder respirar melhor. Nossa, é sensacional. Inclusive pro corpo, né? Fiz natação quando mais novo. Fiz a musculação, treinei jiu-jitsu. Aí depois eu entrei no atletismo aqui de Prudente. Eu treinei uma época atletismo. Eu fiz o esporte de futebol aqui por Prudente também. Aí hoje só musculação mesmo. E quando foi a ideia que você teve genial aí? Pra quem não sabe, ele tem 2 filhos maravilhosos, a Helena, que é a caçulinha, e o Davizão aí, que já tá levando medalhas aí já, praticando a natação. Como foi que ele se interessou, você motivou ele, como é que foi? E o Davizão pode escrever aí, hein? Nosso atleta olímpico. Aí, ó. Nosso atleta olímpico brasileiro na natação. Anota aí, esse gente. nome aí, que vocês vão ouvir falar muito dele. O Davi, cara, quando mais novo tinha muita alergia. E ele tinha bronquite asmática. E pelo médico, o médico que incentivou, falou: olha, coloca na natação que vai ser bem melhor. Esse lance da respiração dele, das alergias, vai melhorar muito. Então ele usava bombinha, você entendeu? E a gente colocou ele na natação. A partir dali começou a vir dele essa vontade, sabe, de nadar. Começou a vir dele, assim, esse gostar, não querer faltar e querer ir e dar continuidade. E de um ano pra cá, que ele entrou pra treinar por Prudente, né, pra representar a cidade de Presidente Prudente, cara, ele começou a se destacar muito. Você entendeu? Começou a baixar bastante o tempo dele e, ele tava literalmente voando na água. Ele é um menino que, nossa, é fora do comum, é muito gentil, muito educado, ele é bem disciplinado, você entendeu? Tanto na natação quanto na escola. Pensa, cara, você conhece um pouco dele, você sabe que ele é um menino nota 10, é um menino cara. Demais. Então, pra você que não conhece o Davizão aí, nós vamos soltar um vídeo dele nadando aí pra você dar uma olhada aí. Dá uma olhada no Davizão aí. Vai, Davi! Vai! Já respirou mais, já.
4-1. Vamos! Bora, Davi! Vamos! Aí, conheceram o Davizão aí? Esse aí é braço de ferro, filho. Vai longe. Anota o nome dele aí que o cara vai ser campeão olímpico. Mas, ô Jackson, e essa energia que você transmite pro seu filho aí? Nesse momento aí que ele tá dando as braçadas aí, que você tá aí dando a motivação pra ele. O que você me fala? O que você acha que isso gera nele, nesse momento? Cara, o que eles mais esperam da gente, de nós como pais, é o apoio, sabe? Muitas vezes eu vejo várias outras crianças lá competindo também, e eu não sei se é por insegurança do pai, independente da colocação, independente. A gente tem que estar sendo o maior incentivador dos nossos filhos. Você entendeu? Tanto quando eu era criança eu ia competir de alguma coisa, eu queria ouvir meu pai ou minha mãe gritando meu nome. E isso me motivava, me dava um gás a mais, sabe? Então, uma dica que às vezes eu falo para qualquer pai aí: não tenha vergonha de gritar pelo seu filho. É uma fase que passa rápido, entendeu? Então você tá ali, ele é uma criança ainda, e ele quer escutar a sua voz, ele quer ver a sua presença, ele quer que você esteja lá. Por mais às vezes que seja dificultoso ou um ou outro pai estando, grite, incentiva, que ele vai ouvir, ele quer te ver lá. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer esporte, sabe? Chama o nome do seu filho ali, aquela vibração, aquela energia, e o poder da palavra é muito forte, cara. É muito forte, é verdade. O poder da palavra é muito forte. Quando ele vai entrar, que eu converso com ele, falo: filho, eu acredito em você. Eu sei da sua capacidade, eu sei que você tem esse potencial. Eu acredito em você, vai lá e dá o seu melhor. Não seja melhor do que ninguém, simplesmente melhor do que você foi ontem. O seu melhor eu quero. E cara, o resultado vem. Não, o resultado é bom. Uma vez eu vi um vídeo que, nossa, que aquilo falou, cara, é isso. Uma menina, ela tava numa dança de balé. Ela fez toda a apresentação, só que ela tava com um semblante bem triste. Você via que ela tava bem pra baixo, triste. E no final da apresentação, dá pra entender que a pessoa que estava filmando, ela olha pra pessoa que estava filmando, que provavelmente eram os pais. O semblante dela muda, ela fica rindo, ela fica alegre, ela começa a chorar de alegria. Quando eu vi esse vídeo, nossa, me quebrou as pernas. Eu comecei a chorar junto com a menina. Eu vi. É que assim, né? A nossa geração vem de uma geração que era muito cobrada, você entendeu? Pela a época da criação dos pais, os nossos pais serem mais antigos e tal, então eles puxam muito aquela criação antiga. Então a gente era muito cobrado, cara, sabe? Tanto uma prova que a gente fazia na escola, se era 10 questões, se a gente errasse 2, a gente era cobrado pelas 2 que erramos, mas não era incentivado pelas 8 que a gente acertou, de 10 questões. Porque, cara, se falasse assim: ô filho, peraí, nossa, que bacana, você acertou 8. O que aconteceu? O que você ficou perdido? O que você não entendeu nessas 2? Vamos procurar ver? Não. A repreensão, cara, ela é muito forte. Então a gente tem que ver sempre esse lado positivo. Tanto no esporte, tanto na escola. Cara, eu comemoro com eles qualquer coisa. Eles fizeram uma prova, foram bons na provinha, eu já comemoro. É motivo de eu comemorar com eles, porque isso mostra que cada vez quanto ele for melhor, cada vez que ele for melhor, ele vai saber que ele tem um incentivo. Vai gerar um resultado melhor. Ele vai sempre querer gerar um resultado um pouquinho melhor, porque ele sabe, poxa, meu pai, ele vibra junto comigo. E eu não repreendo ele por, às vezes, uma nota que ele tirou que não foi boa, ou uma competição que ele não ganhou por causa do nível de outro competidor. Jamais. A gente tem que ser o maior incentivador. O que impulsiona. Porque às vezes é como se eu vejo algumas situações que eu começo a me colocar como se eu fosse uma criança, né? Por exemplo, eu vejo tem pais que às vezes cancelam alguns eventos ou compromissos que não vamos colocar uma criança, vamos colocar um adolescente ou um jovem. Porque o jovem ele tem um compromisso às 7 horas da noite. Porém o pai fala assim: olha, eu vou ter que trabalhar até mais tarde, então eu não vou te levar.
e faz com que a criança ou o jovem não vá nesse compromisso. Só que o adulto, quando ele faz isso, ele não para e olha para dentro do jovem o que está gerando dentro dele, dizendo: o trabalho do meu pai é muito mais importante do que eu. Os compromissos que eu tenho não são importantes, mas são importantes os compromissos do meu pai. Então, pequenos detalhes e pequenas coisas que nós fazemos geram dentro de uma criança, dentro de um jovem, uma bomba atômica para destruir, às vezes, até princípios. Ou seja, naquele momento a pessoa vai fazer algo que ela não sabe, mas lá na frente vai gerar uma criança sem compromisso. Gera. E destrói todo o caráter dela por causa disso. Porque a paternidade, a figura masculina do pai na vida de uma criança, ela representa quem ela é. E também representa até mesmo Deus na vida dela. Porque uma figura paterna, Deus, ele é pai. Se nós não tivermos uma imagem de pai dentro de nós, bem construída, nós vamos olhar Deus como um Deus carrasco, um Deus que está longe, um Deus castigador, um Deus que faz isso, aquilo. Mas é tudo porque nós tivemos uma semelhança em nossos pais daquilo e trazemos essa semelhança para nossos filhos. Você catar um cara lá, você fez sociedade com um cara lá chamado Cleiton. Aí o Cleiton foi lá, te roubou, passou você para trás, acabou com a sua vida. Depois de 10 anos aparece um cara chamado Cleiton e pergunta se você não quer ser sócio dele. Na hora você já vai recuar. Na hora, o Cleiton querendo fazer sociedade, nome já vai dar um choque. Já. E a paternidade é a mesma coisa. A criança, ela se frustra com os pais. É um pai rigoroso, que não dá atenção, que só esculacha, que está mais preocupado consigo mesmo, não dá carinho pro filho, não dá presença. Presença é muito melhor do que presente. Nossa, falou tudo. Então isso é a chave. Tem pessoas que acham que toma aqui, um presentinho. Mas a cara não tá presente na vida do filho. E o momento que você perde? Porque eu acompanho, a Gabi acompanha, minha esposa acompanha, o Davi também, sempre na natação. E, cara, e aquele momento que é único? Exatamente. Sabe, quando ele precisa de você, porque tudo bem, tem pais que, você fala isso porque às vezes você pode ir. Não, cara, os campeonatos são no final de semana. Não é todo mês, não é todo dia. Você não ir num treino, beleza. É um incentivo que a gente fala que eles querem. Eles treinam pra mostrar algo pra gente. Chegar com aquela medalha e mostrar. Aí muitas vezes o filho chega contente. Olha, pai, o que eu ganhei. E você tá como? No celular. Ah, que legal, filho. Parabéns, viu? Continue assim. E volta pro zap. Cara, isso gera o que dentro de uma criança? O que isso aí gera dentro de você? Isso o que destrói, geraria se a gente fosse criança? Cara, eu não sou importante. Trouxe uma coisa pro meu pai, sabe? Mó alegria do mundo. Eu ganhei uma medalha, eu trouxe querendo aquele... Nossa, filho, caramba, parabéns. Mesmo que você não pode, na hora que ele chegar, dá aquele gás pra ele. Não tava nem presente lá e na hora que ainda vai... Desiste. E isso aí, a pessoa pode... O filho pode ser um atleta, ou pode ser um bom desenhista, ou um bom engenheiro, porque ele vem de criança. E o pai quebra, sabe? No meio do caminho ele quebra essa rotina da criança. Porque se a gente for parar para ver e ser perceptivo às coisas, você vê no que o seu filho ou a sua filha tem um dom. Sim. Você entendeu? Se ela pega um lápis e começa a desenhar, você fala, opa... Você vai da próxima vez, compra um livrinho de desenho, você dá um livrinho de desenho, você vê que ela fala, caramba, pode ser uma projetista. Nós somos os principais motivadores dos nossos filhos. E às vezes, que nem a Sara, minha filha, ela vai fazer 2 anos no mês que vem. Ela faz um desenho, ela cata o papel assim, ela rabisca, faz aquele negócio que não tem nada a ver, você não sabe nada. Mas ela pega e vem assim e já mostra pra mim, tipo, papai, o que eu fiz? Ela nem fala, mas ela já vem e já mostra. Aí eu já pego e falo assim pra ela, nossa filha, que desenho lindo, lindo. Você vê que ela já fica toda e senta e começa a desenhar de novo. Vai motivar ela a desenhar mais, cara. É algo que vai colocando, que eu não falo, não entende. Não é que não entende, não é que não sabe. Todos nós temos um coração, uma alma, um espírito. E desde a nossa nascença,
eles já estão ativos em nós. Sim. Já é algo que vai sendo estampado dentro de nós. Então, não é que a criança não entende, é que nós não estamos nos importando com o que ela sente. Aí eu te pergunto, quem colocou essa semente, esse dom dentro da gente? Somente Deus. É um motivo da gente sempre estar atento. E você vai quebrar esse dom, cara, é o futuro da sua filha, dos meus Abandona, filhos. e o pior, quem que dá o destino para as pessoas? É o pai. É o pai que dá o destino. Então, quando as pessoas chegam em mim assim e falam assim: Bruno, eu não me vejo uma vida com propósito, eu não vejo propósito na minha vida. Na hora, já estrala na minha mente, essa pessoa teve problema com o pai. E aí não tá vivendo, tá somente sobrevivendo. Só tá né? sobrevivendo, não tem propósito, mas quando você vai lá no fundinho, você descobre que ela teve um problema com o pai, que o pai abandonou ela, que deixou ela de lado, às vezes não teve um pai presente ou nem teve um pai. Mas para você que é pai, tem um recado para você, uma coisa muito top. Não vou falar uma mensagem, mas uma missão para você. Gere momentos marcantes na memória dos seus filhos. Cara, não tem nada melhor do que você fazer algo extraordinário com seu filho, mesmo que às vezes você pareça careta, né? A Sara, às vezes, ela tá sentadinha lá na sala lá, aí do nada eu apareço lá de 4 no chão com 30 anos de idade, fingindo que sou um cachorro e que vou morder ela, e vou lá e fico mordendo as bochechas dela. E eu vejo que ela faz maquiagem em você também. Ela faz. Ela faz Que maquiagem. papel de pai é esse, cara? Maquiagem. Essa semana a Lohandra comprou um esmalte de bebê, né? Que não tem aquelas toxinas que machucam e tal. Sim. É só uma tintinha guache que parece o esmalte. Mas ela catou aquilo lá e começou a pintar minha unha. Ela tem 2 anos. Tem 2 anos. Mas eu viro pra ela e falo assim: não vai pintar não. Sai esse negócio pra lá. Imagino que isso já não gera dentro da criança, né? Já vai criando barreiras. Eu não estou dizendo que nós não temos que corrigir, exortar, mostrar os caminhos, né? Mas tudo tem o seu momento. Tudo tem um momento para a gente ser bênção, alinhar, dar destino, mas também para marcar o coração dela. Um pai que senta com seus filhos para brincar, eles nunca em toda a sua vida vai esquecer: o meu pai sempre sentou comigo para brincar. O meu pai sempre parou o que está fazendo para me dar atenção. Eu li, cara, essa semana que quando a gente tá brincando com o filho, naquele momento que ele quer, não importa qual seja a brincadeira, se é num quebra-cabeça, se é numa maquiagem, se é pintar a sua unha, no que ele estiver brincando, se é num videogame, se é desenhando, quando a gente interage junto com ele naquele momento, a gente tá simplesmente adentrando no mundo dele, cara. Porque é o mundo da fantasia. E é onde você gera cada vez mais a proximidade e confiança no seu filho. Sim, sabe, aquele mundo da fantasia que você tá brincando, nossa, o meu papai é meu modelo, eu vou pintar. Nossa, pai, você conseguiu, meu pai é o mais inteligente, ele conseguiu montar um quebra-cabeça. Cara, você tá entrando no mundo da fantasia do seu filho. Vai gerando características dentro dele que parece que não vai dar em nada, mas isso vai construir todo um destino na vida de uma criança. Uma pessoa com a paternidade destruída que não viveu isso, você vai ver que em todos os passos da vida vai ser mais difícil para ela. Se frustra. Se frustra, se machuca facilmente, fica pra uma pessoa mimimi, ai, dodói. Qualquer coisinha, não. É pra mim, se alguém cochicha um no ouvido do outro e olha ali para a direção que ela estão falando de mim. Por quê? Cresce uma pessoa insegura. Porque quando a gente está por perto dos nossos filhos, a gente está gerando o quê? Segurança. Quando ela se machuca, você vai lá e abraça, você está gerando segurança. Então ela cresce sendo uma pessoa segura. E uma pessoa que não tem isso, uma criança insegura. Anos se passam, mas a gente só vê o resultado só lá na frente. Então é algo muito forte. Teve uma vez, você estava até presente, né? A gente foi lá no rancho, né, do Bira, e a Sara pequenininha viu as crianças tudo brincando na beira ali do rio, e ela queria entrar, mas ela não tem noção, né? 1 ano e pouquinho. Aí eu peguei ela no colo e falei: eu vou entrar, não trouxe roupa, mas eu vou entrar porque eu não vou deixar minha filha com vontade. E entrei. Aí eu segurando, todas as crianças ficaram olhando: nossa, a Sara entrou com o pai dela.
Aí daqui a pouco já foi a Helena chamar você pra entrar. Aí daqui a pouco já foi lá a Helena do pastor Emerson chamar ele pra entrar. E o Kelma a mesma coisa. Então cada um dos filhos foi lá chamar o pai porque achou aquela memória legal do pai com o filho dentro da água. E a proteção, né? E a proteção. É fundo, mas eu sei que eu tô com meu pai. Tô com meu pai. Aí o que aconteceu? Aí a filha do Bira ficou sentadinha, quietinha e triste, com carinha triste. Por quê? Porque ela viu todas as crianças com o pai lá dentro, porém ela não. Mas não é porque o Bira não quis entrar, porque ele não estava lá na hora. Mas depois deu uns 5 minutinhos, ele desceu e viu que tava todos os pais lá dentro, e ele sendo um cara top, ele já, né? Você vê a diferença? Ele já sabia. Mas na hora que ela viu o pai descendo, eu olhei para ela ficou tão alegre que parecia, era melhor do que dar um presente para ela. Ela ficou extremamente feliz, ele já foi lá, arrancou a camiseta, pegou ela e pulou, e a alegria deles, todo mundo, porque tava com o pai. Mas se o Bira não fosse um cara cabeça assim e tipo não quisesse, ou se fosse você, ou se fosse qualquer outro pai ali no momento, deixasse só o filho sentado assistindo todo mundo lá com os pais e não mergulhasse. Infelizmente, às vezes você faz isso com seu filho, deixando de ir num teatro, num balé, numa aula de natação, uma apresentação, numa reunião da escola. Então nós temos oportunidade de semear coisas boas dentro dos nossos filhos. Por mais que pareça ser coisas pequenas, são coisas que para você é indiferente, mas para o seu filho constrói o futuro dele. E faz a diferença. Total diferença. Faz a diferença. Independente de como foi a sua criação, a criação de cada um. Muitas pessoas podem falar, vocês estão falando isso aí porque seu pai criou de um jeito. Cada um tem uma criação diferente. Sim. A sua criação é de um jeito, a minha foi de um jeito, e eu não preciso levar a mesma criação que eu tive para meus filhos. Meu pai, ele dizia assim, me abandonou com 11 anos de idade. Ele sempre foi um pai ausente na minha vida, nunca foi presente. Trabalhava 12 por 36, quando não estava trabalhando estava dormindo, quando estava dormindo estava saindo com os amigos para jogar baralho ou para fazer qualquer outra coisa, ou estava no computador. Não tenho memória nenhuma. E não interfere na criação com a sua filha? Não interferiu, porque a partir do momento que eu entendi que eu poderia resgatar a paternidade que eu perdi em Jesus, eu tive que reconstruir tudo. Então, se eu catar o Bruno de 15 anos de idade até os 18, é um Bruno totalmente distorcido, pirado, que eu tenho certeza, se eu não tivesse encontrado com Jesus, se eu não tivesse encontrado os caminhos de Deus e ter buscado a paternidade que eu não tive em Deus, com força, ia lendo Bíblia, ia orando e pedindo essa paternidade, e Deus revelando a paternidade para mim, hoje eu não seria quem eu sou e eu nem estaria aqui. Te tornou um cara melhor, não foi? Me tornou uma pessoa melhor, mas porque criou um cara com propósito. Com propósito. Mas porque um propósito que um pai deixou de semear no filho, eu tive que encontrar na onde? Em Deus. Quando na verdade ele já poderia ter gerado isso em mim, para que isso fosse muito mais completo na minha vida hoje. Então, olha o tempo que eu tive, que eu perdi de uma ausência de paternidade até ter um encontro com Deus. E a pergunta que eu faço: e se eu não tivesse encontrado Jesus? Se eu não tivesse encontrado com Deus, minha vida teria destruída pela ausência de paternidade. Você ia usar como exemplo o pai que você teve. Exatamente. Então hoje eu olho para minha filha, olho para a Sara e falo assim: eu vou ser o melhor do que eu posso ser para ela. Minha maior alegria que eu carrego dentro de mim, maior gratidão, é de eu poder trabalhar perto da minha filha e ter visto ela dar o primeiro passo, primeira engatinhada, primeira sentada, primeira palavrinha, tudo do ladinho dela e com maior importância. E uma coisa que eu semeio nela, olha só que legal, isso aí é uma parceria, né, entre eu e a minha esposa. Desde que ela nasceu, todas as manhãs, quando a minha esposa troca ela, que ela acorda, se arruma, ela tem que trazer aonde eu tô, a Sara,
colocar perto de mim para me dar um beijo no rosto dela e falar que eu amo ela e falar que ela está linda. Então, hoje que ela já anda, ela não fala ainda, né? Ela vai fazer 2 anos mês que vem, tá começando a falar umas palavrinhas. Mas hoje a Lohanda acaba de trocar ela, eu posso estar em qualquer lugar da casa, ela vai até onde eu tô e mostra a roupa que a mãe dela colocou. Eu falo, como você tá linda, minha princesa. Se você não falar, não começou o dia Não dela. começou o dia. Cara, e olha que bacana também. Os meus filhos, antes de dormir, vêm pedir bênção. Ó, na geração de agora, cara. Foi uma coisa que eu já fui colocando também de pequenininho. Eles chegam, benção papai, Deus te abençoe. E você sabe o que isso aí gera? Ó, por exemplo, acordou, com quem que ela vai falar? Com o pai. Vai dormir? Pede bênção pro pai. Então acorda, vai falar com Deus, vai falar com o pai. Eles oram, cara, benção papai, Deus te abençoe, filhos. Dorme com o papai do céu, eles falam. Dorme com o papai do céu, amém, amém. Amanhã a gente se fala, amanhã a gente se fala. Amo vocês. Aí eles vão, cada um vai pra sua caminha, ora. A Helena já ora assim, papai do céu, abençoe meu soninho, pra eu dormir com os anjinhos, amém. Cara, Aí. meu, você sabe que tá dormindo bem guardado? Tá entendeu? estabelecendo um Cara. negócio maravilhoso dentro da... E é o que você Da sempre criança. comenta, que a gente sempre tá comentando junto. O poder da palavra é muito forte. É muito cara. forte, é muito forte. É muito forte, tanto pra bênção quanto pra Pra maldição. Não, Sim, tem entendeu? palavras assim que hoje eu posso dizer que eu estou curado. Mas, cara, eu já ouvi palavras assim, tipo assim, você é um merda. Você vai ser um merda na sua vida. Você é um lixo. E isso pra uma criança, cara. Eu lembro que quando eu ouvi essas palavras, acabava não com o meu dia, acabava com a minha semana, com o meu mês e com todas as outras situações. E quando eu passava pela dificuldade, onde eu precisava tomar uma atitude, parecia que eu ouvia aquela voz, você é um merda. Você não vai conseguir. Ô Brunão, ó, eu tava fazendo um estudo hoje, aí teve uma parada que eu li lá que me marcou bem. Que tem 2 medos que a gente já vem, sem ser de um animal, de tomar um choque, alguma coisa. Tem 2 medos que já vem dentro da gente. Um dos medos muitas vezes é de uma altura de lugar alto, você entendeu? Mesmo você pode pegar uma criancinha sem entender nada, colocar num lugar alto, ela vai sentir medo. Você entendeu? A gente vem com esse. E o outro, cara, é o som. Você pode, um exemplo, uma criança, um barulho de um raio assusta. O som alto, aquele tremor já assusta. Então, às vezes, até uma coisa que choca muito é a forma que a gente conversa com nossos filhos. Nossa, Você entendeu? verdade. Porque isso aí já vem dentro da gente. Então, o bacana é sempre... É difícil de você, muitas vezes, fazer uma arte, você conseguir se controlar e não dar um grito, para! Ou quando você grita que vai cair. Você vai cair, sai daí! Você entendeu? Mas, cara, o som... E tudo vem introduzido. Então, cara, o som já vem. A palavra tem um poder. Realmente Tem é um um poder. poder que você fala... E olha, você vê que a gente já nasce com esse medo já introduzido dentro da gente. Então Verdade. a palavra, cara, como a gente vem falando, a palavra tem poder. Você vai só gritar, só gerar palavras feias pro seu filho, você entendeu? Não só filho também não, pro seu sobrinho que às vezes você toma conta, pro seu priminho ou seu irmão. Porque muitas vezes a gente acha que o irmão mais velho ele é o espelho do irmão mais novo. Você entendeu? O mais velho se espelha no pai. Aí ele quer, de repente, gritar com o irmão mais novo, sendo que você nunca gritou com o seu filho. Então a gente tem que ficar sempre atento a essas coisas. Vai aí. repassando, né? Repassa. E o som O pai é muito... o pai grita e maltrata e esculacha o filho o primogênito. Aí nasce o segundo. Aí o pai vai esculachar, maltratar o primeiro e o segundo, e o primeiro vai fazer isso com o segundo. Então, tipo, isso vai gerando uma cadeia hereditária, não somente ali, porque depois vai do pai pro filho, do filho pro neto, do neto pro bisneto, e começa a criar essa camada. E onde nós podemos parar isso? Somente em Jesus. É reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo o que nós estamos fazendo e começar a tomar atitude, né? Se nós queremos viver uma paternidade maravilhosa na nossa vida, precisamos também gerar ela nos nossos filhos. E gerar bênção em todas as áreas. Mudando um pouco do assunto, assim, né? Um conhecido veio conversar comigo uma vez. Ele falou assim que o legal de conversar com um cristão
de andar com um cristão por perto é que no trânsito ele não xinga, ele não grita com as pessoas, ele não maltrata funcionário, ele vai no mercado, ele não quer maltratar um funcionário de um caixa. Se ele vai numa farmácia e tem bastante gente, ele dá preferência, ele é diferente, é nítido, sabe? Esse lance. Ele falou assim, cara, como que é diferente você conversar com uma pessoa que é cristã? A ira, que é um dos pecados, ele não é forte no cristão. Quando a pessoa ela entende realmente que o evangelho e é um crente praticante, né? Dizer, uma pessoa que fala assim, não, eu entendi os meus princípios e vou caminhar com eles. É bem isso, é transformação. E isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Não é eu ir para a igreja, não é eu bater um cartão lá. Não. Mas peraí, quem é você diante dos seus filhos? Mas quem é você diante da sua esposa? Quem é de você diante das pessoas? Não é o meu crachazinho que vai dizer quem eu sou, mas essas atitudes no trânsito, buzinou na sua orelha, quem é você? E seu filho lá tirou nota ruim, quem é você? Seu filho brigou na escola, quem é você? Então, eu ainda vou bater por cima. Nossa. E ainda você falando, né, do trânsito, buzinou, quem é você? Geralmente quem tá no banco de trás, olhando o que você tá fazendo. Você entendeu? Cara, esse lance de ser pai não é... As pessoas acham que é fácil ser pai. Ah, pai é fácil ser pai. Ah, eu vou dar uma pensão. Ou faz de qualquer jeito. Sabe? Não é. Seja a diferença, cara. Seja a diferença. Porque você não pode, de repente, prestar conta aqui, tá? A forma que você lida com seu filho ou com as pessoas. Você não presta essa conta aqui, não. Mas um dia você vai prestar conta. Então, quando você precisou, eu mandei dinheiro para você, mas não foi o presente, eu era ausente. Beleza. Aquela criança vai se superar como você se superou. Verdade. Entendeu? Você não teve uma criação bacana, você não teve um passado legal. Só que você se superou, cara. Você é diferente. É isso mesmo. Você entendeu? É o mundo que dá voltas. É desse jeito, cara. Então nós temos que estar com o nosso alvo dentro de nós. Peraí, ter filho é fácil? É fácil. Mas educar, zelar, gerar destino, dá trabalho. Gerar paternidade, dá trabalho. Tudo dá trabalho. Aí tem uma pessoa que essa semana pegou e falou assim pra mim, esse negócio de filho não é pra mim não. Eu falei, mas por quê? Porque dá trabalho. Eu falei assim, mas peraí, pra você ter dinheiro na sua casa, dá trabalho. Para você viajar para Londres, dá trabalho. Para tudo que você vai fazer, dá trabalho. Mas a diferença de ter um filho é que ele dá trabalho. Mas o resultado é extraordinário. É diferente. É extraordinário. Ninguém que nunca teve um filho vai saber dizer o que é o verdadeiro amor. Essa é a palavra para mim. Pode falar que eu amo, então você só vai descobrir o que é o verdadeiro amor quando você tem um filho, porque eu já amei minha esposa, já amei meus pais, mas quando a minha filha nasceu, eu descobri a olhar em um olho e saber, por essa daqui, eu sou capaz de morrer. Vou fazer uma pergunta para você, Brunão. Quais são as prioridades da vida, de ter uma vida hoje? Quais são as suas prioridades em relação à sua família? Hoje em dia, as prioridades hoje em dia é trabalhar, né? Trabalha, come, dorme. Trabalha, come, dorme. E as pessoas começam a viver para trabalhar. A minha prioridade hoje é trabalhar para viver. Ou seja, então você pega aqui, viver para trabalhar. Você joga o trabalho lá em cima. Agora, quando você troca a prioridade e fala assim, eu trabalho para viver, não vivo para trabalhar. Então eu escalo, primeiro, minha família, né? Depois Deus. Então, por que eu trabalho? Eu trabalho por causa da minha família. Por que eu vivo? Eu vivo pela minha família. Por que você faz? Pela minha família. Então, as prioridades da minha vida é sempre Bruno embaixo, minha família e Deus. Então, a gente consegue entender, já ter um propósito. Entenda que a pessoa que ela fala, tô sem propósito. É porque ela não tem isso que eu falei. É o trabalho em primeiro lugar, cara. É o trabalho em primeiro lugar, depois ela. Então o que acontece? Ela só vive para trabalhar e vê que aquilo às vezes não flui, não dá, ela perde o propósito. Agora quando você se coloca lá embaixo
e tem esposa, filho, igreja, uma vida com Deus, você entende, peraí, eu tô aqui embaixo, eu sustento esses propósitos. Então ela começa a perceber que ela não é um Zé Ninguém. Ela tem propósito, porque ela conseguiu colocar as prioridades no lugar certo. Porque você vê, às vezes a pessoa comenta o seguinte, eu saí de casa para trabalhar, meu filho tá dormindo. Tudo bem, você olhou para ele, você já falou para ele que ele vai ter um dia bom ele dormindo. Você saiu para trabalhar. Você não volta na hora do almoço, não teve condições de levar ele para a escola, ou ele foi de peru, você já deixou ele na creche cedo, já deixou até o final do seu trabalho, seu expediente. Você chega cansado, todo mundo chega cansado. Mas 1 hora ou meia hora de atenção podemos dar. Com certeza. Aí tá, tudo bem. Não deu essa atenção na semana, no final de semana você pode dar uma atenção. Porque você também não é somente escravo do trabalho. Só que muitas vezes a pessoa para e pensa assim, final de semana eu vou num churrasco. Aí você tá no churrasco, você tá dando atenção para quem? Para outras pessoas e mais uma vez o filho fica de escanteio. Ele tá de lado. E muitas vezes, para quem bebe, tá dando a primeira atenção para quem? Pra bebida. Você entendeu? E geralmente a bebida altera a pessoa. E ela começa a falar um pouco mais alto. E você tá sendo um incentivo às vezes pro seu filho. Então, independente do horário que trabalha, do horário que chega, se é um motorista que às vezes viaja, quando chega, quer descansar porque chegou em casa. O filho sabe que o pai quer descansar, mas o filho também quer o pai. Sim. Ele quer o pai naquele né? momento, quer a mãe naquele momento que chega. Descansou? Acordou? Dá uma atenção um pouquinho. É gostoso, às vezes, ir num churrasco da família e tal. Só que, cara, daqui a pouco você vai trabalhar já rápido no outro dia. E o dia de amanhã a gente não sabe. Só pertence a Deus o dia de amanhã. Você entendeu? Tem que marcar essa presença. Eu vejo muitas vezes, Brunão, a pessoa orando tanto, pedindo tanto pra Deus um filho, cara. Que, pai, eu quero tanto um filho que venha com saúde, pai. Me mande um filho com saúde. Eu quero ser um pai completamente diferente do que o meu pai foi. As pessoas oram desse jeito. Aí quando tem um filho, tem a capacidade de olhar e falar, eu não tenho tempo. Isso. Eu não posso brincar agora. Eu tenho que trabalhar para te sustentar. Como se o sustento é mais importante. Eu tenho que trabalhar para você fazer isso. Eu tenho que não... Cara, eu acho tão pesado. Cara, que Deus me ouça que eu nunca, cara, fale uma coisa dessa para os meus filhos, sabe? Eles não pediram para vir pro mundo. A gente colocou ele. Exato. E eu orei para Deus me dar acontece filho. muito, né? Principalmente essa parte do pai, eu tenho que trabalhar para te sustentar. Deixa eu perguntar uma coisa. Você prefere que Deus te dê um carro e te abandone? Ou você prefere andar de bicicleta, mas saber que o Deus Todo-Poderoso está cuidando de você? É a mesma barganha que às vezes nós fazemos com os nossos filhos. Eu te dou algo físico e material, mas a minha presença você não tem. Então, são princípios trocados. Nossos filhos, eles não precisam do melhor desta terra. Eles precisam de você. E quando eles amadurecerem, eles vão correr atrás do melhor dessa terra. Então, principalmente você vê isso nos antigos. Você pega os antigos aí, eles estavam presentes nas vidas dos filhos, mas maltratava. Mas era o pai que batia, era o carrasco, era isso. Eles tinham alguma coisa? Não. Tinha o poder aquisitivo ali também? Não. Isso fez gerar pessoas frustradas, machucadas, feridas, arrogantes, magoadas. Agora um pai que ele é um provedor, porém ele dá muito mais atenção. Vamos colocar na balança, ele dá mais atenção do que coisas físicas. Ele está construindo algo que nada nem ninguém pode roubar do seu filho. Né? Está construindo algo na sua alma, no seu caráter, na sua vida. Já os outros não, é porque eu tenho que te dar uma faculdade. Legal, adianta. Faculdade, quando eu trabalhava em eventos, eu ia montar eventos em faculdade de medicina. É a faculdade mais cara que existe. Medicina.
lá dentro era onde eu via as piores bagunças, as piores pessoas, as piores atitudes. Aonde? Nos filhos daquelas pessoas que estavam investindo financeiramente. Mas era nítido ver que os pais estavam tão preocupados em pagar as faculdades que esqueceram de gerar paternidade nos seus filhos. Usando droga, bebendo, se prostituindo, adulterando. E eram as piores festas que eu via assim, de podridão, de nojeira acontecendo. Acho que nem baile funk, quando eu ia levar equipamento de som, era tão pesado nessa época, quando eu via dentro das formaturas de medicina e nos eventos de medicina. O que eu quero dizer com isso? Dinheiro não compra amor de pai. Dinheiro não compra presença de pai. Jamais. Não. Então, o que você está procurando? O que você está querendo gerar para o seu filho? Dinheiro? Faculdade? Gere primeiramente propósito dentro do seu coração. Um propósito de pai em gerar paternidade dentro do seu filho. Se você estiver aí perto do seu filho, faz algo diferente hoje. Depois de ter assistido esse podcast, começa a analisar dentro de você, pai, dentro de você, filho, como ser um filho melhor, como ser um pai melhor. Se for necessário, peça perdão para o seu filho, olha no olho dele e fala: filho, me perdoa pela minha ausência. Me perdoe porque eu não sabia como ser pai. Fala um eu te amo. Eu te amo. Fala um eu te amo. Não consigo falar, Bruno, não consigo. Isso significa que você realmente abandonou sua paternidade. Então, que essa mensagem desse podcast, do Soul Podcast, fique no seu coração. Agradeço aí pela presença do Jackson aí. E não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilha ela, copia aí o linkzinho aqui em cima, da onde você recebeu, da onde você está assistindo. Manda no grupo, eu tenho certeza que pessoas serão transformadas por uma atitude sua em compartilhar um podcast, em compartilhar um simples link. Então, se inscreve no canal, aciona o sininho para você assistir o próximo. É muito bom ter você aqui e vem com a gente que nós estamos aqui para fortalecer essa família do Soul Podcast. Jackson, obrigado aí pela sua presença. Isso, Tamo junto e eu tenho certeza aí que muitas pessoas serão abençoadas através da sua vida nesse podcast. Amém, cara, amém. E que alguém tiver alguma dúvida aí, ó, manda aí pro Bruno. Qualquer dúvida, qualquer perguntinha aí, ó. Brunão tá aí, pensa num cara nota 10, cara. Eu tenho certeza que ele vai responder, você entendeu? Um cara muito cabeça. Muito cabeça mesmo. Tem uma estrutura muito boa por trás dele. Ele é um cara muito nota 10. Amém. Faça a pergunta aí, ó. Manda aí, se você gostou, fala assim: eu gostei desse podcast. E também deixa no comentário aí, fala assim: eu vou construir uma grande paternidade. Deixa aí nos comentários. Se quiser saber mais também aí sobre pais, só chamar a gente de novo. Fala: gostei. Só chamar. Tal assunto, vocês podem falar de tal assunto aí sobre pais. Aí eu venho aqui de novo e troco uma ideia com o Brunão. Topzera? Então, Deus abençoe vocês aí. Fiquem com Deus, ó. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Abraço.